Democracia sim, esse é o nome do manifesto que reuniu diversas personalidades, segundo a imprensa, contra o Bolsonaro. Antes de continuar esse vídeo, vamos ver quais são essas tais personalidades. Mas antes mesmo de ver quais são as tais personalidades, eu peço que você se inscreva no nosso canal, clica aí no sininho, youtube.com/mblivre, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Bom, vamos dar uma olhada então em alguns dos nomes que assinaram esse tal manifesto contra o Bolsonaro e supostamente pela democracia. Você tem diversos artistas aí que já publicamente declararam apoio a candidatos de esquerda, como o Ciro, o Haddad, o Boulos. E aqui tá a Alessandra Negrini, a Leandra Leal, Tulipa Ruiz, a Patrícia Pilar, que foi mulher do Ciro e declara voto no Ciro, e também aquele casal que tá em todas, né, o Caetano Veloso e a Paula Lavigne. E também tem os membros antigos do governo Lula, do governo Fernando Henrique, o Drauzio Varela, né, que ressurgiu aí nessa história assinando o manifesto do Bolsonaro, o Guilherme Leal, né, o cara da Natura que apoiava a Marina Silva, a Neca Setúbal, do Itaú, enfim, diversos membros da elite brasileira. Agora, a primeira questão que fica é a seguinte: eles dizem o seguinte nesse manifesto, deixa eu encontrar aqui. Temos em comum o compromisso com a democracia, com a liberdade, a convivência plural e o respeito mútuo. E acreditamos no Brasil. Um Brasil formado por todos os seus cidadãos, ético, pacífico, dinâmico, livre de intolerância, preconceito e discriminação. Então, peraí, todo esse pessoal tá pela democracia, todo esse pessoal tá pelas nossas instituições, pela tolerância, etc. Mas esse pessoal não se manifestou em absolutamente nada quando estourou, por exemplo, o escândalo do Mensalão, em que você via uma ameaça direta à democracia, com o executivo fazendo com que o legislativo se submetesse a todas as suas pautas via dinheiro público. Aí não teve manifesto nenhum. Inclusive, teve gente dessa mesma elite apoiando o governo de Lula e falando que o Lula é o maior presidente da história do Brasil. Esse risco à democracia parece que eles não viram. Também ninguém viu nenhum risco à ética, ninguém viu nenhum risco à moralidade, não teve nenhum manifesto quando você teve, por exemplo, escândalo dos anões do orçamento, ou a Operação Satyagraha, ou diversas outras operações, Operação Castelo de Areia, diversas operações que descobriram escândalos de corrupção gigantescos, muitas vezes envolvendo, aliás, na maioria das vezes, envolvendo políticos de esquerda. Também não tinha manifesto nenhum. Também não teve manifesto nenhum quando o Brasil mandou subsídios milionários e até bilionários a ditaduras, como a ditadura angolana, como a ditadura venezuelana, como a ditadura cubana. Aí também não viram nenhuma violação dos direitos humanos no Brasil mandar o dinheiro de um país pobre, que é o Brasil, de um país em que várias pessoas passam necessidade, para países ditatoriais em que a população passa fome e que esse dinheiro vai direto para o bolso dos seus ditadores, que desrespeitam completamente os direitos humanos. Não aceitam o direito de livre associação, não aceitam o direito de liberdade de imprensa, não aceitam a liberdade de expressão, enfim, não aceitam liberdade nenhuma. Perseguem opositores políticos, torturam, prendem e matam esses opositores. Mas aí também não teve manifesto nenhum. Tudo bem o Brasil mandar o nosso dinheiro suado do trabalhador brasileiro, que aliás trabalha e muito para a ditadura, tá tudo certo, não tem nada a ver com ética, com tolerância, com democracia. Mais recentemente também não teve nenhuma manifestação em relação ao Petrolão, maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Aí, esse manifesto também não falou nada sobre ética, não falou nada sobre moralidade, não falou nada sobre democracia. Ué, qual que é o problema de um partido aparelhar o judiciário, tomar completamente conta do executivo e comprar o legislativo para, na canetada, passar todas as suas pautas autoritárias, como a regulamentação da imprensa, como mandar subsídios para ditaduras, enfim, aí não tem problema nenhum. Quando Lula também afirmou que mandaria prender os jornalistas que fazem as notícias contra ele, basicamente não são notícias contra ele, mas são notícias que mostram os fatos de que sim, ele é um criminoso condenado, de que sim, ele é investigado, de que sim, ele é réu e muito provavelmente vai ser condenado novamente. Aí também ninguém ficou com medo da democracia acabar. É simplesmente a figura que na época ainda estava elegível e que estava em primeiro nas pesquisas para a presidência da República, falando que ia mandar prender jornalista, mas ninguém viu nenhuma ameaça à liberdade de expressão. Toda aquela galera que lutou contra a ditadura militar, que se orgulhava de falar, puta, eu ia colocar lá a notícia crítica ao governo militar, tinha que colocar a receita de bolo, eu ia fazer uma crítica direta, tinha que fazer uma metáfora lá, porque afasta de mim esse cálice, e isso aí, e apesar de você, e não sei o que. Agora, mandar prender jornalista não tem problema nenhum.
né? Porque é o Lula, se é o Lula que tá mandando prender jornalista, não tem ameaça nenhuma pra democracia. Afinal, qual democracia não tem um presidente da república que manda prender jornalista, né? Tá tudo certo, tá tudo ok. Também, em relação à intolerância, discriminação e preconceito, não falaram e não teve manifesto nenhum quando o Lula falou que a culpa era dos banqueiros brancos, dos olhos azuis, né? Não, imagina, isso não é racismo, não. Racismo só existe quando é pra negro, quando é pra qualquer outra raça não existe, né? Então, outro ponto também, quando o Lula fez piada com estupro com a Clara Ante, falando que ela acordou achando que tava num sonho porque tinha um monte de agente da Polícia Federal em volta dela. Aí também não tem problema nenhum, discriminação nenhuma. Fazer piada com estupro, né, pô? Esquerda, tá tudo certo, né? Estupro é um negócio de boa, suave, você pode ficar fazendo piadinha quanto você quiser, ainda mais sendo um ex-presidente da República, né? Você não tem figura institucional nenhuma a zelar, você não tem nenhum papel na opinião pública e você pode ficar fazendo piadinha com estupro, né, pô? O humorista é a mesma coisa que um ex-presidente da República institucionalmente, né? O peso das falas é o mesmo, então não precisa fazer manifesto contra a intolerância, não precisa fazer manifesto pela democracia, não precisa fazer manifesto pela moralidade. Agora, quando eles temem, né, a vitória de um candidato que tá se mostrando pelas pesquisas aí, mostra que cresce cada vez mais e que tem muita chance de vencer, que é o Bolsonaro, que é um candidato que, por mais que a gente tenha críticas a fazer ele, nunca se envolveu em escândalos de corrupção, nunca falou que ia mandar prender jornalista, nunca teve nenhum tipo de fala absurda ou fez piada com estupro como o Lula fez, aí é uma ameaça à democracia. Aí não pode, aí é um absurdo, aí um cara que nunca comprou nenhum parlamentar, um cara que nunca propôs regulamentar a imprensa, aí é um grande absurdo, as instituições vão acabar, a democracia vai ruir, a Constituição vai começar a pegar fogo sozinha automaticamente e vai virar o apocalipse institucional. Realmente é uma grande cara de pau desses artistas e dessa elite, tanto esses artistas como a elite brasileira, grande parte da elite brasileira, dos artistas brasileiros, lucraram e lucraram muito durante os governos petistas e justamente por causa disso não falaram absolutamente nada. Isso se trata única e exclusivamente de canalice, não é preocupação com a democracia, com a moralidade, com a ética, com a tolerância ou em combater a discriminação. É a simples cara de pau de quem tá com medo de perder os seus benefícios de elite, de quem tá com medo de perder todo o dinheiro público que é irrigado diretamente para os seus bolsos todos os anos. Isso é de uma cara de pau gigantesca, parece até que eles nem disfarçam, é de fato um manifesto absurdo, é de fato um manifesto hipócrita que não representa em nada a população brasileira, que não representa em nada aqueles que pagam os impostos, que trabalham e que produzem e não aqueles que surrupiam os impostos para os próprios bolsos, como é o caso de alguns que assinaram essa lista, mas enfim, o recado que fica é bastante claro. Boa parte dos artistas e da elite brasileira sempre jogaram contra o Brasil durante os governos petistas e continuam lutando cada vez mais ferrenhamente com medo de perder a sua mamata, com medo de perder a sua posição social. O que nós do MBL pudermos fazer para combater essa hipocrisia e esse tipo de gente abjeta que utiliza as pessoas como moeda de troca, que utiliza a democracia como moeda de troca, que utiliza a república como moeda de troca, nós vamos fazer. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.